Olá pessoal, estou de volta, professor James Sampaio, com mais uma aula da série de Álgebra de Conjuntos e Análise Combinatória. Nessa aula eu irei tratar com vocês, pela primeira vez, a análise combinatória em si. Vai ser uma aula introdutória, onde eu irei tratar de princípio da adição, lei geral da soma e exemplos, tá? Eu peço, como sempre, que vocês não deixem de se inscrever no canal e que ativem o sininho para receber todas as notificações, tá certo? E vamos então à aula. Agora que a gente já compreende as principais ideias e propriedades da teoria de conjuntos, temos o objetivo de contar os elementos de um conjunto. É importante a gente saber contar, não é? Vocês vão ver como é importante, principalmente quando formos trabalhar com probabilidades, tá? E o passo inicial para isso é a gente compreender aí um conceito que chama-se princípio da adição. Mas antes de eu definir o princípio da adição de maneira formal, nós iremos também utilizar um exemplo motivacional que vai vir aí no slide seguinte. Só que eu preciso de uma nova simbologia, que é o seguinte. Suponha que você tem um conjunto A. A gente vai simbolizar o número de elementos desse conjunto por n de A. Se for um conjunto B, n de B e assim por diante, tá certo? Imagine a seguinte situação, Suponha que você tem um conjunto A, e aí eu já estou representando em termos de diagrama, tá? Que é um conjunto representado, formado pelos elementos 1, 2 e 7. E o conjunto B, que é formado pelos elementos 3, 5, 8 e 6. Tá legal? Percebam o seguinte, o número de elementos do conjunto A é 3, e o número de elementos do conjunto B é 4. Tá certo? Se nós formos buscar a interseção entre esses dois conjuntos, vamos perceber que é vazio, ou seja, eles não possuem elementos em comum, de modo que o número de elementos na interseção é 0, tá certo? Quando isso acontece, a gente já sabe, A gente diz que os conjuntos são disjuntos. E uma coisa imediata aqui, bastante intuitiva e razoável, é que o número de elementos da união vai ser a soma do número de elementos de A mais o número de elementos de B. Ou seja, 3 mais 4, que é igual a 7. Isso a gente chama de princípio da adição. O que é o princípio da adição? Sejam A e B dois conjuntos disjuntos. Então, o número de elementos na união é igual à soma do número de elementos em cada conjunto. Tá? E esse princípio ele permanece válido tantos quantos sejam os conjuntos disjuntos entre si. Tá certo, pessoal? Muito bem, agora vamos imaginar uma outra situação. Suponha que você tenha A e B, dois conjuntos, só que agora com interseção entre eles. Percebam aí que a interseção é dada pelos números 4 e 9. O número de elementos no conjunto A é 5, Por quê? Porque o A ele é formado por 1, 2, 4, 7 e 9. E o número de elementos no conjunto B é 6. Por quê? Porque ele é formado pelos elementos 4, 3, 5, 9, 6, 6. Vejam só, a interseção entre esses dois conjuntos é diferente de vazio. Por quê? Porque o 4 e o 9 estão tanto no A quanto no B. Ou seja, o número de elementos da interseção nesse caso é 2, tá certo? A gente diz, a gente já sabe disso, que esses conjuntos são não disjuntos. Mas então, percebam, o número de elementos da união entre A e B, quais são os elementos que formam a união entre A e B? 1, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 6, 8. São 9 elementos, tá certo? Agora, isso é diferente da soma do número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. Agora, por que isso acontece, pessoal? Vamos pensar isso aqui de novo. Então, percebam só, o n de A é o quê? 5. O n de B é 6. Eles são formados por 3 mais 2, 4 mais 2. Percebam que eu estou colocando em rosa o número de elementos da interseção.
Então, como o 4 e o 9 estão tanto no A quanto no B, é como se eu tivesse os 3 elementos que são só do A mais 2, né? Mais 2 outros elementos, então 3 mais 2. E os 4 elementos que são só do B, então 4 mais 2, que é o 4 e o 9, que também estão no A. Então, quando eu somo o número de elementos de A mais o número de elementos de B, percebam, eu estou somando 3, que são o número de elementos que estão só em A, depois eu somo o número de elementos da interseção, depois eu somo 4, que é o número de elementos que estão só em B, e depois eu somo a interseção de novo. Então, quando eu faço, né, a soma do número de elementos de A mais o número de elementos de B, eu estou somando a interseção 2 vezes, tá certo? No caso da união, não pode ser assim. Por quê? Porque a união é esse conjunto todo, né, onde 4 e 9 estão nos dois conjuntos. Então, basicamente, eu vou ter 3, que é o número de elementos que estão só em A, mais 2, que é o número de elementos que pertencem à interseção, mais 4, que é o número de elementos que estão só em B. Então, eu não posso, quando tenho conjuntos não disjuntos, né, obter o número de elementos da união somando o número de elementos de cada conjunto. Mas é fácil corrigir, porque percebam só, como quando eu somo n de A mais n de B, eu estou somando a interseção 2 vezes, bastaria que nele eu subtraísse uma vez o número de elementos da interseção e ficaria tudo certo. Isso é conhecido como lei geral da soma. Então, n de A união B vai ser igual a n de A mais n de B menos n de A interseção B. Por quê? Eu não estou somando a interseção 2 vezes? Então eu retiro ela uma vez e conserto o problema. Tá? Bom, a gente vai ver mais à frente que a gente pode generalizar essa lei para mais de 2 conjuntos, porque aqui a gente fez uma motivação, uma brincadeira, né, com 2 conjuntos, A e B. Mas é possível generalizar para mais de 2 conjuntos, isso é conhecido como o princípio da inclusão e exclusão. Muito bem, pessoal, vamos agora resolver alguns exemplos aí. Então, suponha que um casal possui 4 filhos e considere a ordem de nascimento. Eu vou pedir nessas letras aí que vocês apresentem para mim alguns conjuntos relacionados a algum texto, alguma demanda. Isso é bastante comum no estudo de probabilidades, quando a gente quer interpretar experimentos, enfim. E justamente aqui, né, a análise combinatória é uma forma de preparar vocês para lidarem com o estudo de probabilidades, tá? Primeiro, apresente um conjunto A correspondente a exatamente 2 filhos homens e calcule o número de elementos do conjunto. Então vejam só, se eu estou dizendo que 2 filhos são homens, né, eu vou ter que ter 2 filhas mulheres. É evidente que eu estou aqui simplificando, uma vez que a gente tem estudos aí, né, que tratam de outros gêneros, tá ok? Muito bem. Na letra A, então, como é que a gente poderia representar? A gente podia pensar assim, ó, no primeiro caso, suponha que eu tive uma filha mulher, depois uma filha mulher, depois um filho homem, depois um filho homem. Né? Então, o primeiro elemento poderia ser FF-MM. Isso é uma forma de representar. Né, de representar por meio de letras que facilita a nossa visualização. Então, eu vou chamar A esse conjunto. Então, aí eu coloquei já todas as possibilidades. Então, vejam só. Feminino, feminino, masculino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, masculino, feminino, e assim por diante. Aí nós temos todos os possíveis casos, tá? Que se vocês fizerem, então, a conta, vão perceber que são 6 possibilidades. Tá legal? Então, o número de elementos do conjunto A é 6. Beleza, pessoal? Muito bem. No item B, eu peço, apresente um conjunto B correspondente a exatamente um filho e calcule o número de elementos do conjunto. De novo, né? Se eu quero exatamente um filho, eu tenho que ter só um masculino. Vejam que eu estou representando aí feminino por rosa e masculino por azul, tá? Isso não tem nada a ver com, enfim, critérios específicos da sociedade, enfim. Não, eu escolhi essas cores porque eu gosto delas mesmo. E a gente poderia então ter aqui todos os casos da seguinte forma. B é igual a
FFFM, esse é um possível caso, né? Nasceu uma mulher, depois outra mulher e depois um homem, né? Feminino, 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 masculino. Né? E aí a gente vai movimentando esse masculino, né, para ter outras possibilidades de ordenação dos nascimentos. Mas o importante é vocês perceberem que todos os casos já estão colocados aí e que o número de elementos desse conjunto é 4, tá ok? Agora percebam, no item C eu peço para vocês, calcule o número de elementos da união entre A e B, tá legal? Bom, A e B são conjuntos, disjuntos. Vocês não vão encontrar entre A e B elementos em comum, tá certo? De modo que o número de elementos da interseção vai ser 0, tá? Então, se eles são conjuntos disjuntos, a gente já sabe ali da lei geral da soma, né, que o número de elementos do vazio é 0, então basicamente o que eu preciso fazer é somar o número de elementos de cada conjunto. Então, o número de elementos da união vai ser simplesmente 4 mais 6, né, que dá 10. Legal? Agora vamos pegar um outro exemplo que acontece uma situação diferente. Então, suponha que uma empresa produz itens bons e defeituosos. Considere um lote com 3 itens, tá certo? No item A, apresente um conjunto correspondente a pelo menos um item bom e calcule o número de elementos do conjunto. Muito bem. O que significa pelo menos um item bom? Eu vou representar bom por B, tá? E defeituoso por D, tá legal? Então, vejam só. Eu posso ter, então, o primeiro sendo bom e os outros dois defeituosos. Eu posso ter defeituoso, bom, defeituoso. E vou deixar para vocês construir esse conjunto. Percebam que eu disse pelo menos um bom. Então, eu posso ter 2 bons e posso ter 3 bons. Tá certo? Muito bem. Isso porque a gente está considerando um lote com 3 itens, tá? Se eu calcular o número de elementos desse conjunto, eu vou obter 7. Beleza? No item B, eu peço, apresente um conjunto B correspondente a, no máximo, um item bom. Calcule o número de elementos do conjunto. Agora eu estou pedindo, no máximo, um elemento bom. E nós podemos representar dessa forma. Eu poderia ter os 3 defeituosos, ou eu poderia ter um bom defeituoso, 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 bom, defeituoso, 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 bom. E o número de elementos desse conjunto é 4, tá certo? Qual é a diferença em relação ao exemplo anterior? A diferença é o seguinte, olha, no item C, calcule o número de elementos da união entre A e B. Primeira coisa que vocês têm que notar é que o conjunto A e o conjunto B possuem elementos em comum. Observem, os elementos BDD, DBD e DDB estão nos 2 conjuntos, ou seja, a interseção é diferente de vazio. De modo que o número de elementos da interseção vai ser o quê? 3. Desse modo, pela lei geral da soma, o número de elementos da união vai ser o quê? Vai ser 7 mais 4 menos 3, que é igual a 8. Tá certo, pessoal? Beleza, agora eu vou mostrar alguns desses exemplos, né? Aliás, eu acho que os 2 exemplos, né? Vou mostrar os 2 exemplos, como é que a gente poderia fazer para fazer essas continhas no R. É claro que esses 2 exemplos têm poucos elementos, né? Daria pouquíssimo trabalho, mas pode ser que A e B fossem conjuntos com muitos elementos, né? Na aula anterior eu falei para vocês sobre o R, não é isso? E adiantei para vocês que existia uma coisa chamada IDE. Né? Aí eu coloquei a logo de alguns IDEs famosos, tá certo? Se a gente fizer aí uma tradução livre, o IDE significa Ambiente Integral de Desenvolvimento, e é um software, né, que geralmente é criado para facilitar a vida dos programadores. Geralmente eles têm aí uma interface muito mais gostosa, né, um design muito mais bonito, né, atraente e com funcionalidades que facilitam a vida do programador. Tá certo? Eu vou apresentar alguns aqui para vocês que são bastante famosos. Então, o Visual Studio, né, é um famoso também aí, que pertence à Microsoft. Nós temos também o PyCharm, né, que foi desenvolvido pelo pessoal da JetBrains,
Eu adoro o PyCharm. E temos também o RStudio, que eu também uso bastante, também gosto muito dele. E é dele que nós iremos falar, porque ele é bastante popular, né, é gratuito, você pode baixar facilmente. Aliás, você pode baixar facilmente qualquer um deles, tá? O RStudio é mais leve, porém, os outros têm, às vezes, suas funcionalidades também que são interessantes. Para ter acesso, é só vocês digitarem aí no Google o nome de qualquer um deles e vai aparecer a página, né, direcionando para o download, né? Lembrando para vocês que o R, né, a base, né, o R puro, tem que estar pré-instalado, ele já tem que estar instalado, porque esses IDEs são apenas para facilitar a vida, né? Você precisa do R por trás para poder dar vida a eles, tá certo? Essa é a cara do RStudio, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, algumas facilidades que ele fornece para a gente. Então, além daquele console, né, que é onde a gente digita os códigos do R, aqui você tem um Global Environment, que é onde você pode visualizar algumas variáveis que já foram criadas, né? Você pode ter acesso aqui, por exemplo, à pasta de arquivos que você está trabalhando, aos gráficos que você construir, pacotes que você está utilizando, ajuda, enfim, várias coisas, tá? Muito bem, vamos começar definindo aquele nosso conjunto, que evidentemente eu já tenho ele aqui, né, gravado, porque eu não vou escrever tudo aquilo do zero. Mas o conjunto era dado por FFMM, FMFM, FMMF e assim por diante. Eu vou também aumentar aqui só para facilitar a visualização de vocês, legal? E vou arrastar um pouquinho aqui para o canto para a gente poder enxergar o arquivo, o elemento completamente, tá certo? Muito bem, definimos o A. O que acontece? Ele aparece aqui no Global Environment, tá certo, pessoal? Outra coisa legal, né, no History aqui vai aparecendo a lista de coisas que você fez no R. Então, por exemplo, a última coisa que nós fizemos foi definir o A. Né? Se você quiser, você pode selecionar isso aqui, copiar, porque, enfim, você quer usar novamente, não sei. Mas tudo bem, voltemos ao environment, né? Se eu quiser saber quem é o A, eu digito aqui, então, no lugar próprio A, e ele mostra para mim quem é o A. Do mesmo jeito como no R, tá certo? Então isso você vê no console. Se eu quiser saber o tamanho desse conjunto, eu digito length, que é tamanho em inglês, A, e ele me diz, olha, o tamanho do conjunto é 6. Da mesma forma, nós podemos definir o B, né? De novo, né, eu não vou escrever todo do zero, eu já tenho ele aqui copiado. Nós damos Enter, né, e o B está definido. De novo, ele aparece aqui também no Global Environment. Se eu quiser saber quem é o B, eu aperto o B, ele mostra para mim. Se eu quiser saber o tamanho do B, então basta eu também digitar length B, que ele mostra para mim o tamanho, tá certo? Agora, uma coisa bacana é o seguinte, a gente pode definir outras variáveis. Então, digamos, eu vou definir aqui como A int B, a interseção, né, intersect A, B, ou seja, a interseção entre A e B. Vejam só, ele definiu aqui, ó, um A int B aqui no canto e já colocou character, né, character empty, ou seja, ele está dizendo que é um conjunto vazio. Se a gente digitar aqui A int B, ele já vai dizer, olha, character zero, ou seja, não tem nada ali dentro. Ou seja, por quê? Porque os conjuntos são disjuntos, né? A gente já sabia isso. A união, então, nós podemos também definir como sendo A uni B, não é mesmo? Igual a union A B. Opa, tá aqui. Então, eu defini, ele já aparece aqui, né, e está me dizendo que são 10 elementos, porque tem aqui, ó, 1 até 10. Então, se eu chamar A uni B, ele vai me mostrar, vejam só, né, qual é a união entre eles, tá certo? Beleza, eu posso tanto calcular também o tamanho de A int B, que ele vai dizer que é 0, como o tamanho de A, e aqui eu vou só voltar com a setinha UniB, que ele diz que é 10, exatamente o que a gente tinha calculado. Tá certo, pessoal?
Uma coisa muito legal do R é que você pode, né, organizar um arquivo com todos esses códigos e ir chamando, para você não ter que ficar digitando, né, ou para você poder salvar o que você fez, tá certo? E vejam só, eu posso vir aqui e criar um novo script, né, que eu chamo de R-script. Beleza. Como eu já tenho tudo isso salvo, eu simplesmente copiei e colei, né? Vejam que aqui eu tenho os mesmos comandos que a gente trabalhou até agora, né? Só que agora a gente vai fazer a partir do outro exemplo. Então, o exemplo 1, né, foi o que a gente fez até aqui, ó, tá? E daqui para frente nós vamos então trabalhar o item, aliás, o exemplo 2. Vocês podem vir nessa vassourinha aqui, ó, também ele limpa tudo que está aqui, ele dá um aviso, claro, né, você limpa e fica com o seu environment limpo. Como é que a gente faz para rodar isso aqui no RStudio, né? Se você já escreveu tudo, né? Bom, você pode apertar aqui o Run, tá? Mas no caso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês. Quem usa o Mac, né, aperta Command Enter e aí ele roda. Quem usa o Windows pode dar Ctrl R e ele roda também. Então vejam só, quando eu dei Command R aqui, vejam, agora ele está separado em duas coisas. Você tem aqui esse campo de cima que é o Source e aqui embaixo você tem um console que vai mostrar os resultados, né, dos seus comandos. Então se eu der Command R de novo aqui no A, ele mostra para mim qual é o conjunto. Então vejam, isso é relativo ao segundo exemplo, né, que é dos bons e defeituosos. Qual que é o tamanho do conjunto A? 7. Defino o B, chamo o B. Qual é o tamanho do conjunto B? 4. Qual que é a interseção entre A e B? Ele também pode definir aqui. Vejam que agora a interseção não deu vazio, né? Por quê? Porque esses conjuntos não são disjuntos. Eu chamo e ele me diz, ó, ele é o BDD, DBD e o DDB, tá certo? Qual que é o tamanho? 3. Beleza. E a união? Command Enter, né, ou Ctrl Enter, enfim, ele define para mim a união, que eu chamei de A1 UniB, né? Chamo isso aqui, ele me diz quem é a união, se eu quiser saber o tamanho, né, length A UniB, e ele vai sempre mostrando aqui embaixo, vocês podem ajustar da maneira que quiserem, né, o tamanho, enfim, o espaço que você deseja utilizar, se você quer mais espaço em cima para visualizar, se você quer mais espaço embaixo, e se você quiser salvar, né, basta você ir aqui também e salvar, né, o arquivo na pasta que você quiser. Tá certo, pessoal? Então, para essa aula, era isso que eu queria apresentar para vocês em relação ao R. E é isso, pessoal. Como eu sempre aviso para vocês, né, no meu site vocês terão acesso, né, a listas de exercícios, né, curiosidades, até alguns laboratórios para aprender o R, né, mais profundamente, se vocês quiserem trabalhar com análise de dados, né. O site é passeioaleatório.com e vocês também podem acessar aí por meio deste QR Code. Muito bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Peço que não deixem de se inscrever no canal, o meu rosto que aparece aí facilita isso. E não deixem de acompanhar outros vídeos do canal. O vídeo anterior e o próximo vídeo que aparecem aí na tela facilita esse trabalho. Um abração para vocês e até a próxima!